Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só digitar Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Bem, esta liturgia é referente ao dia 17 de abril de 2025, quinta-feira, dia da missa do Crisma, da ceia do Senhor, e tem vários ritos. Não dá para eu transmitir tudo, eu vou procurar ler aqui apenas as leituras da missa do Crisma. A cor dos paramentos litúrgicos é branca no ano litúrgico C. No rito temos a missa própria, com prefácio número 2 próprio, aliás, o prefácio próprio, e vamos então à missa do Crisma, com glória, e o prefácio próprio, como já disse. Então tem vários ritos, não dá para transmitir tudo. Você que é católico, procure depois se inteirar. Primeira leitura da missa do Crisma. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos do 1º, 3º-A e 6º-A, e também o 8º-B ao 9º. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-lo como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 88 na Bíblia Vulgata, 89 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 21 a 22, 25, 27, refrão 2º-A. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Segunda leitura do livro do Apocalipse de São João. Capítulo 1, versículos do 5º ao 8º. A vós graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou de nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 18, deixa eu ver se é isso mesmo, do 16 ao 21. 16 ao 21.
São os versículos do capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim é o tema central. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, como eu já disse, é uma missa muito longa, é uma celebração muito longa, né? E tem a renovação das promessas sacerdotais, a bênção dos olhos e consagração do crisma, tem o rito da bênção, a bênção dos olhos dos enfermos, a bênção dos olhos dos catecúmenos. São aqueles que estão estudando para ingressarem na igreja, fazendo a catequese, participando da catequese, consagração do crisma. Então, é o bispo que celebra, né? Então, depois tem também a missa da ceia do Senhor, no mesmo dia 17, quinta-feira, missa da ceia do Senhor. Aí existem várias leituras. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, são duas leituras, deixa eu ver. Primeira leitura, segunda leitura, tem um salmo também, né? E o Evangelho. É isso mesmo. As várias leituras serão na missa, deixa eu ver aqui, na missa seguinte, na missa do dia seguinte. É a missa da Sexta-feira da Paixão, são várias leituras. Aliás, Sexta-feira da Paixão não é missa, né? É um ofício próprio. Tem. E neste dia da quinta-feira, 17 de abril, tem o Evangelho de São João, na missa da ceia do Senhor. Eu vou ler esse Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. João capítulo 13, versículos do 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés. Não, ele pergunta assim: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.
Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos uma explicação do texto no livro ou revista Igreja em Oração. A liturgia abre o tríduo pascal, que é o momento mais importante da história de nossa fé. Nos últimos 3 dias de sua vida, Jesus levou à perfeição o cumprimento de todas as promessas de Deus no Antigo Testamento. Isso fica claro na primeira leitura, que nos fala do preceito que Deus dera ao povo de celebrar a Páscoa, como preparar e comer o cordeiro. Êxodo capítulo 12, confira nos versículos 1 a 14. No dia de hoje, quinta-feira santa, Cristo revela aos seus que ele é a Páscoa a ser celebrada, não com um animal ritualmente puro, mas com o seu corpo e seu sangue, oferecidos como sacrifício perpétuo na instituição da Eucaristia. É este sacrifício de um amor absoluto que afetará a nossa redenção e estabelecerá a nova e eterna aliança, conforme Jeremias 31, versículo 31, Isaías 55, versículo 3, Mateus 26, versículo 28. É este amor sacrificial que São Paulo transmite na sua pregação, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, e que cada cristão é chamado a reproduzir em sua vida com seu testemunho. Os sacramentos que Cristo institui hoje são não apenas meios de salvação, mas modos de vida, modos de vivermos com radicalidade as promessas de Deus nas sagradas Escrituras e de fazermos assim a nossa parte na transmissão da salvação que tão liberalmente recebemos. Bem, agora vamos aos santos do dia. Mesmo sendo a quinta-feira santa, sempre tem os santos do dia. É importante falarmos porque eles seguiram o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, e eles fizeram isso. Santo do dia 17 de abril, São Roberto Abade de Citeaux. De acordo com o site do Vaticano, Roberto, monge em Molesme, na França, queria uma estreita observância da regra beneditina em contraposição dos seus confrades. Em 1098, fundou uma nova abadia em Citeaux, cujos monges mais tarde seriam chamados cistercienses. Faleceu em 1111 e foi canonizado um século depois pelo Papa Honório III. São Simeão, bispo de Seleucia e mártir, é santo do dia 17 de abril. De acordo com o site do Vaticano, em 324, Simeão, conhecido como Bar Sabá, tornou-se bispo de Seleucia, na Pérsia. 20 anos depois, o rei Sapor II retomou as perseguições contra os cristãos, dos quais Simeão foi vítima, junto com alguns companheiros, e com o eunuco da sala real, Ustazade, que se converteu antes do martírio. Santo do dia 17 de abril é Santo Aniceto, Papa. De acordo com o site rs21.com.br, Santo Aniceto nasceu na Síria. Foi o 11º Papa de 154 a 166, e enfrentou várias doutrinas heréticas. Santo Aniceto foi que definiu a marcação da Páscoa, como a Igreja utiliza hoje. O Papa Aniceto lutou para estabelecer a paz e o equilíbrio na Igreja e destacou-se por suas habilidades diplomáticas diante das dificuldades. Santo do dia 17 de abril, São Roberto de Turlande, São Roberto de Molesme e Santo Estevão Harding. Foram
abades, segundo o site rs21.com.br. Estes 3 abades foram protagonistas de uma mesma história de renovação religiosa que teve como centro a França no século XI e que confirma a operação do Espírito Santo na Igreja. Em cada época, ele suscita pessoas que, com a volta às origens, procuram um contato mais vivo com a palavra de Deus e o serviço aos irmãos. São Roberto de Turlande nasceu em Alvernia, de família senhoril, pelo ano 1001. Ainda muito jovem, foi confiado a cônegos de São Julião de Brioude e tornou-se padre e cônego. Embora já houvesse construído às próprias custas um hospital para os pobres e peregrinos, ele continuava a aspirar a um testemunho de vida mais explícito. Por isso, se dispôs a entrar em Cluny, onde, em pleno vigor, que estava então em pleno vigor, Cluny, mas os confrades e os protegidos opuseram-se. Ele decidiu então fazer uma peregrinação a Roma a fim de pedir luzes ao Senhor. Foi também a Monte Cassino e teve a confirmação de sua vocação monástica. Voltando a Brioude, juntamente com 2 leigos, retirou-se em 1043 para um lugar solitário que depois receberia o nome de La Chaise de Cadeira de Deus. Pobreza e inserção na igreja local deveriam ser as características do grupo de monges e de mosteiros que brotaram de São Roberto. Ele morreu entre a veneração geral a 17 de abril de 1067 e foi canonizado em 1070 por Alexandre II, Papa. São Roberto de Molesme e Santo Estevão Harding viram sua fama eclipsada por São Bernardo, mas não se pode esquecer que foram eles os iniciadores de uma das ordens religiosas mais vivas na igreja, a dos cistercienses. Roberto de Molesme nasceu em 1028 ou 1029. Foi como um grão de trigo que tem de morrer para produzir fruto, e sua morte veio pelas mãos de seus próprios confrades. Fundada Molesme, viu-se cercado de numerosos irmãos que não alimentavam sua mesma aspiração de renúncia às riquezas e ao prestígio. Tentou então dar vida a uma nova fundação. Isso ele fez em Citeaux, com a colaboração de Santo Estevão Harding, nascido na Inglaterra meridional em 1060, mas os confrades invejosos fizeram-no voltar a Molesme, sem todavia consentir que ele realizasse as reformas necessárias. Talvez tenha sido o seu sacrifício, semelhante ao de Abraão, que permitiu a Estevão Harding, primeiro e sobretudo a São Bernardo depois, encaminhar e consolidar a experiência reformadora do convento de Cister, com a sua vida pobre e austera, numa rigorosa fidelidade à regra beneditina, da qual retomava também o convite a manter-se com o trabalho das próprias mãos. Olha, história interessante. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Acate qualquer resposta de Deus, pois ele é onisciente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, é a parousia, o retorno de Jesus, o juízo final. Quem for aprovado, quem aceitar Jesus como Deus, quem for batizado e quem se arrepender dos pecados, terá o corpo glorificado, corpo transformado, semelhante ao de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Endereço geral para ir ao YouTube, blog, Facebook, Paulo Roberto Maciel. É só digitar no campo de busca do Google.